Os segredos mais obscuros de Hitler. E as armas mais terríveis. Perdidas embaixo das ondas. Até agora. Imagine se pudéssemos esvaziar os oceanos, drenando toda a água para revelar os segredos do fundo do mar. Agora nós podemos. Usando a mais nova tecnologia de rastreamento subaquático, entrando no fundo do mar e transformando dados precisos em imagens 3D. Desta vez, será que o navio de guerra mais precioso da Austrália foi destruído por uma arma secreta nazista? Como esse barco assassino ficou invisível? E será que Hitler chegou perto de criar uma bomba atômica? A ambição de Hitler era mundial. Conforme as águas do norte europeu secam, elas revelam indícios da arma nazista mais terrível de todas. Noruega, Lake Tine. Como uma operação secreta aqui destruiu o sonho nuclear nazista. No fundo, tem esse segredo nazista. Ninguém tem certeza do que tem lá embaixo. Durante a Segunda Guerra Mundial, cientistas nazistas começaram a corrida para explorar a força atômica. O sonho do Hitler era desenvolver essa bomba que poderia devastar e destruir Londres. Virando a guerra em um piscar de olhos. Esse era o sonho dele. Mas os nazistas precisavam de um ingrediente essencial para fazer uma bomba atômica, que é chamado de água pesada. A água pesada foi um componente essencial para os alemães tentarem fazer o reator nuclear deles funcionar. É quimicamente hidrogênio, mas é mais pesado. Tem o dobro do peso. O maior produtor de água pesada do mundo fica próximo do Lake Tine, na Noruega. A usina elétrica Vemork, que já foi uma das maiores usinas hidroelétricas do mundo. É essa energia que cria a preciosa água pesada. 9 de abril de 1940. A Alemanha invade a Noruega. Os nazistas estavam motivados a assumir o controle da água pesada na usina Vemork, porque eles queriam usá-la como meio de refrigeração no reator nuclear deles. Em 1942, no auge da produção aqui em Vemork, eles produziram uma quantia de 1 tonelada de água pesada. Mais de 1 tonelada seria um grande passo para a construção do primeiro reator nuclear de Hitler. Aparentemente, a Alemanha podia obter uma bomba nuclear muito rápido, e os aliados, obviamente, estavam muito preocupados com isso. Churchill queria que a usina de água pesada fosse destruída. A usina elétrica de Vemork se tornou o alvo prioritário para ataques aéreos e sabotagens dos aliados. Estragos como esse, por fim, obrigaram os nazistas a protegerem o estoque do seu produto precioso. 20 de fevereiro de 1944. Os nazistas planejam transportar quase um ano de produção de água pesada de Vemork por trem. Os carregamentos vão cruzar o Lake Tine de balsa. A partir daí, a carga vai viajar para a Alemanha para o local de um reator nuclear.
Soldados carregaram cerca de 40 barris em vagões de trem. A balsa saiu, mas nunca chegou ao seu destino. Às 10h45 da manhã, ela afundou e a carga foi para a água. 27 pessoas foram resgatadas. 26 afundaram junto com a balsa, a maioria pessoas inocentes. Durante décadas, a balsa e sua carga secreta da época da guerra ficaram escondidas nas águas escuras. Até agora. Frederick Sorate é um arqueólogo marítimo. Ele estuda essa área há mais de 20 anos. Eu estou à margem do Lake Tyn. É um lago muito profundo da Noruega. Ele tem montanhas altas de até 1000 metros de altura ao redor e o lago é muito fundo. Tem cerca de 460 metros de profundidade. Durante décadas, esse lago escondia um grande segredo. E para revelar esse segredo, o lago todo tinha que ser explorado. 457 metros é muita profundidade para os mergulhadores. Então Frederick trabalha com um especialista em veículos operados remotamente, Thor Olav Sparrow. Então hoje temos um veículo operado remotamente. Ele é usado para descer até naufrágios para que a gente possa filmar e também fazer uma série de documentações interessantes. Eles estão equipando o veículo com a tecnologia sonar de feixes múltiplos mais recente, que permite que eles investiguem as profundezas mais escuras. Vamos trazer para cima e daí podemos carregar um novo perfil e começar os outros testes. Sim. O sonar de feixes múltiplos dispara ondas sonoras para o fundo do lago. O sinal de retorno exibe a forma e a profundidade das características lá de baixo. Isso vira uma imagem muito detalhada e é isso que estamos vendo e é isso que queremos. E Thor Olav sabe para onde olhar. Ele é fascinado pela história da balsa perdida há anos. E ele foi um dos primeiros a encontrar os destroços. Agora ele está de volta, com equipamentos poderosos de rastreamento e câmeras que vão finalmente oferecer um registro detalhado do que está lá embaixo. Por fim, uma forma fantasmagórica aparece. As profundezas congelantes do lago de água doce preservaram o segredo de décadas. Ah, vamos lá. Quando desceu, Pronto. eu vi a estrutura. Onde estamos? No estibordo. Muito legal. A superestrutura ainda está lá e podemos ver muita coisa a bordo ainda. Estamos só a 3,5 metros acima. Ah, olha, aquilo é um vagão de trem? Nossa. É, sim. Tá de ponta cabeça. Ele tá de ponta cabeça. Ah, ele foi virado. Olha só as rodas. A carga nesses vagões era destinada à Alemanha nazista. Ao invés disso, ela está nas profundezas de um lago norueguês. Mas por que a balsa está aqui? Pela primeira vez, as águas do Lake Tyn foram drenadas para revelar o verdadeiro cenário. Usando dados sonares de feixes múltiplos combinados com gráficos computadorizados de ponta, a paisagem subaquática impressionante do lago ficou claramente visível. A primeira pista está no formato do próprio vale.
Existem bancos íngremes com cerca de 450 metros, ou seja, até o fundo de um dos lagos mais profundos da Europa. Conforme as águas do lago vão secando totalmente, a balsa afundada é trazida de volta à luz do dia pela primeira vez depois de mais de 70 anos. Primeiro, a polpa do navio de 51 metros de comprimento, inclinado para baixo. Depois, os destroços dos vagões do trem. E então, a cabine do capitão. A propagação dos destroços é um indício sólido de um naufrágio repentino e catastrófico. Podemos ver claramente aqui os destroços e dá para ver a cabine aqui em cima. E tem alguma coisa aqui atrás. Talvez... A proa deve estar no musgo. Então, o que fez a balsa naufragar? A resposta é uma das operações de sabotagem mais audaciosas da Segunda Guerra Mundial. Combatentes da resistência norueguesa descobriram o transporte de água pesada dos nazistas. Londres pediu para que eles impedissem o transporte a qualquer custo. Uma noite antes da balsa sair, durante a noite, os sabotadores entraram no navio e ajustaram uma bomba relógio para detonar em um momento preciso. Depois, deixaram o navio. Os sabotadores sabiam que tinha muita coisa em jogo. Eles tinham que impedir o transporte para a Alemanha. A drenagem do Lake Tyne revelou que a balsa estava programada precisamente para afundar na parte mais funda do lago. Nenhum mergulhador nazista poderia jamais recuperar os barris de água pesada dessas profundezas. Mas será que a balsa estava carregando água pesada suficiente para proporcionar ao Hitler uma bomba atômica? A drenagem do Lake Tyne, na Noruega, revelou um segredo nuclear nazista espalhado no fundo do lago. Será que tinha água pesada suficiente a bordo para o projeto de bomba nuclear nazista se tornar autossuficiente? Depois que a balsa afundou, houve muita especulação que a água pesada a bordo havia sido substituída por água normal, porque ela não estava bem protegida. Então, a gente queria descer e pegar um barril para provar que, de fato, era a água pesada que estava sendo levada para a Alemanha. A equipe já examinou 3 barris das profundezas. Isso! Isso! As amostras tiradas de dentro dos barris provam que eles contêm água pesada. Mas será que a carga era grande o suficiente para ajudar o Hitler a fazer uma bomba atômica? O único jeito de descobrir é investigar a escuridão do Lake Tyne e ver quantos barris ainda tem por lá. Drenar as águas desse lago norueguês revela as respostas. Incrivelmente, ainda intactas depois de mais de 70 anos. Primeiro, um barril no convés. Depois, mais 2 derrubados ao lado. E então, mais 2 a 18 metros do naufrágio. São 5 barris visíveis ao redor do naufrágio. Ainda dá para ver os números nos barris, né? A gente acha que talvez uns 10 barris flutuaram porque eles não estavam cheios e pegamos só 3. Com pelo menos 18 barris contados e usando os dados de rastreio como guia, a equipe de pesquisa pôde calcular onde os outros estão. Acreditamos que a maioria dos outros barris estão a bordo da balsa, ainda embaixo dos vagões virados.
Isso é cerca de meia tonelada de água pesada, o suficiente para ser o componente essencial que faltou para o reator nuclear dos nazistas. Depois da guerra, quem estava envolvido no projeto nuclear alemão disse que a perda da água pesada foi totalmente decisiva. Foi o que freou o projeto do reator. As armas secretas nazistas foram implantadas no mundo todo, inclusive no Oceano Índico. A drenagem das águas aqui da costa oeste da Austrália revela 2 naufrágios. O que parece ser um navio mercante alemão é o HMAS Sydney. Esse poderoso navio de guerra australiano desapareceu em novembro de 1941. Será que, analisando o HMAS Sydney, irão desvendar o mistério do que aconteceu nesse desastre nacional? Para os australianos, a perda do Sydney praticamente virou um trauma nacional. Ele era o orgulho da Marinha Australiana. Não saber onde ele naufragou e o destino da tripulação intrigou os australianos por décadas. Depois da guerra, um capitão alemão, Theodor Detmers, declarou ter derrotado o Sydney em uma batalha. Poucos australianos confiaram na história do capitão alemão. Ele havia abandonado o seu navio, o Cormoran, que era supostamente nada além do que um navio de carga. E não havia indícios de batalha. O único jeito de saber ao certo é encontrar os 2 navios. O navio Geosounder começou uma busca significativa pela costa oeste da Austrália. Equipada com nova tecnologia de rastreio e com o apoio do governo australiano, a expedição foi comandada por um dos melhores caçadores de naufrágios do mundo, David Mearns. O clima estava muito tenso e tinha muita pressão. Eu tinha que localizar não apenas um navio, mas 2. A área de busca é imensa. Mas, incrivelmente, o capitão do Cormoran deixou um relato contendo pistas essenciais de onde o seu navio naufragou. Mearns foi precisamente para uma área a 201 quilômetros da costa. Isso. Óbvio. Isso. É exatamente o que estava procurando. Depois de 12 dias sobre o mar, um sinal. Vamos lá. Aqui está o resto. Tem a sombra, é isso aí. É isso aí. Pronto. Exatamente como Mearns esperava, usando o relato do capitão como guia, ele encontrou o Cormoran. Será que ele está perto de encontrar o Sydney também? Está tudo lá. Apenas 4 dias depois, o navio de guerra desaparecido apareceu. Ele apareceu na tela, assim, de repente, e a gente já sabia que era o Sydney. Foi uma euforia total quando finalmente encontramos. Conseguimos! É isso aí! É o HMAS Sydney. Em uma profundidade de 2,4 quilômetros, é muito fundo para mergulhar. Então, um veículo operado explora o local do naufrágio. Tem alguma coisa. Estamos em cima dela. É uma arma! Bateu! É aquela? Ah, espera, Pronto, espera. pronto. Bem ali. Uau. Olha só. Entre as ruínas de uma luta selvagem contra a morte, estão lembranças arrepiantes desse navio como um túmulo da guerra para 645 homens. Mas a câmera do veículo subaquático só nos oferece vislumbres dos navios afundados. Agora, combinando os dados rastreados com imagens geradas pelo computador, é possível secar o Oceano Índico.
Este é o HMAS Sydney, o orgulho de uma nação. Visível pela primeira vez depois de mais de 70 anos. O navio de guerra está com marcas de batalha, indício claro de um tiroteio épico a curta distância. Agora, usando indícios do fundo do mar, é possível reconstruir uma luta notável entre dois navios perdidos e mostrar uma arma secreta nazista em ação. A drenagem do Oceano Índico revelou o navio de guerra australiano perdido HMAS Sydney. Mas como um navio tão poderoso foi vítima de um navio mercante comum? O relato do capitão do Cormoran oferece algumas pistas. O dia 19 de novembro de 1941 foi um dia lindo de sol quente, como sempre no Oceano Índico, e a visibilidade estava em condições perfeitas. De repente, às 4 da tarde, os dois navios se avistaram no horizonte, a 25 quilômetros de distância. O Cormoran sinalizou que era um cargueiro holandês inocente. Mas conforme o Sydney se aproximou para inspecionar mais de perto, o Cormoran preparou para disparar seus segredos mortais. O capitão nazista sabia que sua única chance era atrair o navio de guerra para uma luta próxima. Eu deixei que ele se aproximasse. Devagar. Vagarosamente. Então o Cormoran fez seu truque. Ele parecia ser um navio mercante desarmado, mas na verdade, o navio nazista estava cheio do tipo de tecnologia mortal que poderia ter sido criada para o James Bond. A missão do Cormoran no Oceano Índico era fisgar o transporte dos aliados. Era uma tática de atacar e correr. Sem saber a verdadeira identidade do Cormoran, o Sydney chegou mais perto. Os dois navios estavam cerca de 1000 metros de distância. Isso é basicamente a queima-roupa. O navio inimigo estava chegando a uma distância que eu considerei adequada para as minhas armas. Eu dei a seguinte ordem: descamuflar. A bandeira holandesa foi abaixada e a bandeira de guerra alemã hasteada. De acordo com as regras de guerra, armas escondidas eram perfeitamente permitidas, mas apenas se o navio revelasse suas verdadeiras cores antes de atacar. Com o naufrágio do HMAS Sydney, agora retirado do mar, o primeiro indício chocante causado pelas armas escondidas do Cormoran pode ser visto em plena luz do dia. A parte de cima da torre de comando, que é o centro de comando do navio, está faltando. Mas por quê? No Cormoran, longe de vista, uma arma antitanque reformulada surgiu. E os disparos destruíram a torre de comando australiana. A estrutura de comando do Sydney foi totalmente destruída no primeiro disparo da batalha. Armas contra ataques aéreos se ergueram em rampas hidráulicas, acabando com a tripulação do Sydney. Nas torres de armas principais do Sydney, os topos haviam sido explodidos. E havia um buraco de explosão no meio de uma das armas. Mas o que causou isso? Apesar da sua aparência inocente, o Cormoran carregava armas muito pesadas, perfeitas para um combate de perto. Ao apertar apenas um botão, painéis de contrapeso se erguiam e revelavam essas armas poderosas.
Basicamente a queima-roupa, suas armas impressionantes acertaram as torres de arma do Sydney. É provável que essas armas foram sacadas nos primeiros 10 ou 15 segundos da ação. Apesar de ter sido pego de surpresa, o Sydney ainda foi capaz de contra-atacar e acertar a casa das máquinas do Cormoran, deixando em chamas. Então o navio nazista preparou seus canhões. Embaixo d'água, haviam 2 lança-torpedos escondidos. E tinham mais 4 acima d'água. Cada um escondido por uma tampa de aço. A tripulação do Cormoran levou apenas 32 segundos para preparar e disparar um torpedo. Eles causaram um grande estrago muito rapidamente no navio australiano. Dispararam armas, explodiram cascos. Foi um caos completo, o inferno na Terra. Eles estavam sendo alvejados. Foi um massacre absoluto. Às 6h25 da noite, confiante que o Sydney havia sido fatalmente atacado e com a maioria da tripulação morta, o capitão nazista cessou fogo. Vitória. Nunca antes, na história naval, um navio mercante havia derrotado um navio de guerra em batalha aberta. Tirar o HMAS Sydney debaixo d'água significa que indícios cruciais do que causou o golpe final que o afundou podem ser vistos agora. Uma parte de 30 metros do seu casco está faltando. Os torpedos do Cormoran causaram danos graves e uma grande explosão. A proa inteira do Sydney quebrou, fazendo com que o navio inteiro afundasse 2,4 quilômetros de profundidade com 645 homens a bordo. O Sydney desapareceu completamente. Não tiveram sobreviventes. É a perda mais grave da história naval australiana. Agora encontramos o naufrágio. Sabemos o que aconteceu. Temos uma ideia precisa do que aconteceu com o navio. Mas se o Sydney foi derrotado, por que o invasor alemão também está no fundo do Oceano Índico? Existe uma pista nos rastreios originais do fundo do mar. Próximo ao naufrágio, há indícios de um campo de escombros causados por uma grande explosão. O que aconteceu com Cormoran para ele afundar? O navio nazista estava saindo vitorioso, mas havia sido atacado fatalmente na batalha. Com os motores do Cormoran quebrados, com um grande incêndio a bordo e várias minas no porão, que eram extremamente sensíveis, o comandante Detmers não teve escolha, a não ser abandonar o navio. Hitler tinha invasores mercantes similares, iguais ao Cormoran. Para impedir que os vários segredos do navio fossem descobertos, a tripulação explodiu o próprio navio. Hoje, os 2 navios estão a 21 quilômetros de distância um do outro no fundo do mar. Os oceanos do mundo escondem segredos nazistas em suas profundezas. O Mar Báltico. Se drenarmos as águas congelantes daqui, revelaremos um porta-aviões alemão esquecido que nunca viu uma batalha. Graf Zeppelin. Ele desapareceu há mais de 70 anos. Mas por que o único porta-aviões do Hitler está seriamente danificado no fundo do Mar Báltico?
Bom, primeiro nós acabamos encontrando uma coisa que chamou muito a atenção da nossa equipe. Nós encontramos usando um sonar de feixe múltiplo. E depois, já na fase do pós-processamento, as primeiras medidas indicaram que ele tinha cerca de 260 metros de comprimento. É o maior naufrágio já encontrado no Báltico. Uau! Foi uma grande descoberta. A equipe ficou muito motivada. Realmente todos se surpreenderam. Foi muito bom, foi espetacular. Agora, o mergulhador e historiador Stephen Burke está no Báltico para investigar o monstro no fundo do mar. O Graf Zeppelin. Quando eu fiquei sabendo do Graf Zeppelin, não se sabia o que tinha acontecido com ele no final da guerra. O que tinha acontecido depois era um completo mistério. Eu tomei como missão descobrir qual tinha sido o destino do navio. Na escuridão, a quase 88 metros de profundidade, só se tem vislumbres do gigante perdido. Convés de madeira no convés de voo, correntes gigantes de uma das âncoras. Com 259 metros de comprimento, será que o seu tamanho gigantesco pode ter sido o próprio motivo desse navio poderoso nunca ter feito parte da guerra? Dezembro de 1938, Kiel, Alemanha. Hitler adorava lançar grandes navios de guerra. Ele tinha grande prazer nisso. Ele os via como grandes símbolos nacionais. Hermann Göring, o chefe da Luftwaffe, era o mestre de cerimônias. Os nazistas tinham grandes ambições para o navio. Mais de 40 bombardeiros e aeronaves com torpedos haviam transformado o navio em uma máquina de guerra poderosa. Elevadores carregariam a aeronave do convés inferior para o superior e os aviões seriam lançados por catapultas. A ideia dos Stukas, decolando de um porta-avião, carregando torpedo e fazendo bombardeios em navios aliados, teria fortalecido grandiosamente a posição naval. Winston Churchill viu o porta-avião nazista como um alvo prioritário. Os britânicos estavam muito preocupados que os alemães concluíssem o Graf Zeppelin. Era uma ameaça significativa. Mas os nazistas estavam sendo lentos para terminar o grande navio de guerra. Embora tenha sido lançado e estivesse navegável, o trabalho final atrasou várias vezes por causa da imensa quantidade de material para a construção. Ao contrário do que aparentava, a Alemanha não tinha muitos recursos. Ela tinha pouco aço. Como eles acreditavam que a guerra iria ser curta, então pensaram que o Graf Zeppelin talvez não ficasse pronto a tempo para ser usado na guerra. Então eles pararam de fazer navios de guerra grandes. Fevereiro de 1945. Os nazistas foram derrotados. No começo de 1945, Admiral Donitz adotou uma política de terra queimada em que eles iriam destruir certos ativos cruciais para evitar que eles caíssem nas mãos dos russos. E um deles era o Graf Zeppelin. O Graf Zeppelin foi naufragado por uma tripulação alemã que nunca viu a batalha. Mas esse não é o final da história. Ele foi abandonado no rio Oder, mas agora está a 321 quilômetros de distância no meio do Báltico. Mas por que o Graf Zeppelin está aqui? Depois da guerra, os russos confiscaram o vasto navio como espólio. Os russos tiraram debaixo d'água, fecharam os buracos, tiraram a água de dentro e fizeram o navio flutuar. Então, eles decidiram usar o Graf Zeppelin para um experimento exclusivo de Guerra Fria. Stephen Burke visitou a Academia Naval Polonesa em Gdynia para investigar.
Ele está trabalhando com o antigo oficial naval, Adam Olechnik. Temos uma foto aqui e conseguimos ver que tem muitos danos diferentes de materiais militares. Stephen está buscando pistas para explicar os últimos momentos do navio. Tem menos dano? Menos dano. Menos dano no bombardo? Menos dano, isso. Ok. Adam faz parte de uma equipe da Marinha Polonesa que positivamente identificou o Graf Zeppelin. A enormidade desse navio foi, de fato, uma grande surpresa para nós. É difícil imaginar se você nunca viu. Eles usaram tecnologia de mapeamento para rastrear o naufrágio. Usando rastreios sonares detalhados, agora pela primeira vez depois de mais de 70 anos, indícios dos últimos momentos do Graf Zeppelin podem ser vistos. Esvaziando o Mar Báltico, revela-se uma vista incrível. O grande Leviatã afundado de 259 metros. O naufrágio claramente mostra danos extensos causados por explosivos, inclusive um buraco grande de 30 metros no convés. Parece o resultado de um bombardeio. O buraco não estava lá quando os alemães abandonaram o navio. Então, o que causou isso? Em agosto de 1947, os russos queriam ver o quanto o Graf Zeppelin aguentava ser atacado antes de afundar. Então, eles implantaram uma série de bombas dentro do navio. 2.000 quilos de bombas que foram detonadas no convés de voo. Então eles mandaram uma série de aviões atacarem o navio com bombas. De mais de 90 que caíram, apenas 5 ou 6 acertaram. Os soviéticos não tinham porta-avião. Então, ao atacar o Graf Zeppelin, eles aprenderam muita coisa sobre seus possíveis novos inimigos, os britânicos e os americanos. Afundar o Graf Zeppelin mostrou aos russos que os porta-aviões não eram necessariamente tão fáceis de afundar quanto eles pensavam. Eles queriam descobrir como afundá-los e eles afundaram. A tecnologia secreta nazista se espalhou pelo mundo e, ao esvaziar os oceanos, são revelados indícios disso nos lugares mais surpreendentes. O Canal da Mancha. O túmulo de um navio notável equipado com uma tecnologia secreta que poderia ter mudado o rumo da guerra. A drenagem dos oceanos revela o mistério do submarino nazista U-480. O U-480 pode ser chamado de o primeiro submarino oculto da história. Esse navio desapareceu em 1945, carregando uma tecnologia secreta e letal. Como esse submarino matador nazista ficou invisível? Agosto de 1944. Os desembarques da Normandia, na França, colocaram a Alemanha nazista em perigo. Em agosto de 1944, a situação para os submarinos alemães no Canal da Mancha estava sombria, porque foi uma das áreas mais defendidas ao redor das Ilhas Britânicas. Os aliados tinham um método altamente eficaz para caçar os invasores submarinos: o sonar. Anteriormente na guerra, os submarinos nazistas haviam atacado um transporte dos aliados na Batalha do Atlântico. Em grande parte, perseguindo em grupos na superfície onde o sonar tem uso limitado. Mas em 1944, patrulhas pesadas na superfície obrigaram os submarinos a operarem completamente embaixo d'água, deixando-os muito mais vulneráveis ao sonar dos aliados. Isso não era uma guerra de matilha contra comboios. Eram submarinos individuais perseguindo navios individuais. Operações em um submarino no Canal da Mancha naquela época eram extremamente perigosas.
As suas chances de sobrevivência se estivesse no comando de um submarino eram de 50%. Os nazistas queriam conter a ameaça do sonar. A resposta alemã para a detecção do sonar foi desenvolver algum tipo de capa de invisibilidade. No dia 21 de agosto de 1944, os projetistas do Hitler realizaram o sonho deles de uma tecnologia oculta. O capitão do submarino Ham Joachim Forster e sua tripulação ficavam à espera, no fundo do Canal da Mancha, e os aliados nunca perceberam que eles estavam lá. Foi algo sem precedentes. Ele entrou no Canal da Mancha e em 5 dias ele afundou 4 navios. Foi a patrulha mais devastadora realizada no canal até aquele momento. Foi algo notável. Será que a drenagem das águas do Canal da Mancha vai ajudar a explicar o segredo nazista? O arqueólogo subaquático Innes McCartney investiga registros de um naufrágio de um submarino mais ou menos a 32 quilômetros da costa sul da Inglaterra, escondido a 61 metros de profundidade. Quando você entra na água e segura na corda e vai descendo até o naufrágio, a expectativa é incrível. A sua primeira interação com esse objeto completamente invisível é pensar: será que eu vou conseguir entender o que é? Agora, pela primeira vez, as águas do Canal da Mancha foram drenadas. E trouxeram o U-480 à luz do dia. O segredo do submarino invisível foi revelado. Toda a superfície do submarino é coberta por painéis de borracha. Cada painel tem uma série de pequenos buracos, e ao invés de refletir os sinais sonoros de volta para um navio de guerra dos aliados, esses painéis de borracha absorviam, deixando o navio de forma eficaz, invisível. Eu coloquei a minha mão em um painel de borracha preta e não acreditei no que eu vi. Diminuir a eficácia do sonar do outro lado poderia muito bem fazer a diferença entre a vida e a morte. Hoje, em Kiel, na Alemanha, um irmão do U-480 ainda sobrevive. O U-480 não foi especificamente um modelo novo, foi um modelo básico do submarino, só que coberto com esse dispositivo especial de capa de invisibilidade. Mas ao emergir o U-480, surge outra pergunta crítica. Se ele era indetectável, por que o U-480 está no fundo do Canal da Mancha? A remoção de toda a água significa que pistas sobre os danos do U-480 podem agora serem reveladas. Ele levou um golpe crítico. A parte da popa está quebrada e tem um buraco no casco de pressão. Mas o que causou um dano tão devastador? Ao encararem uma ameaça altamente tecnológica, os aliados recorreram a uma resposta bem antiga: minas. A armadilha que o U-480 foi vítima foi um campo minado secreto. Fevereiro de 1945. Rotas de navegação cruzam o canal. Mas todas as embarcações dos aliados haviam sido secretamente alertadas para não viajarem em uma rota específica. E sem a tripulação submarina saber, o Canal da Mancha possuía um campo minado embaixo da superfície à espera deles. O U-480 havia voltado para os locais de caça, esperando encontrar mais alvos. As boias de sinalização estavam lá, então parecia que a rota ainda estava sendo usada. Na verdade, não estava. O canal estava com um campo minado. E isso foi uma surpresa muito desagradável.
estava exatamente no ponto que eles sabiam que o U-480 estava indo. Uma tática baseada em inteligência. Por isso foi mantida em segredo. Eles estavam cegos. Terrível. – 145 quilos de explosivos fizeram um buraco no submarino, deixando entrar toneladas de água em 1 segundo. Não existe chance de escapar. A tecnologia oculta secreta estava anos à frente do seu tempo. Mas no final, mesmo sua capa especial de invisibilidade não foi capaz de salvar o U-480 dos aliados vitoriosos.